E aí, quando você está falando, a gente está passando bastante coisa da rotina, a gente até falou um pouco já sobre a alimentação, né? Mas queria entender um pouco mais da alimentação da primeira, né, infância, digamos assim, no primeiro ano, que aí, tipo, você está pensando ali do leite e passando para uma introdução alimentar, Tá né? bom. E também entender como que são as refeições. Você falou que é tudo preparado na escola mesmo, né? Conta tudo pra gente. Isso. Hoje, para o trabalho com os bem pequenos, a gente atende, primeiro que as maternas, né, a mãe que amamenta, Tá. ela não precisa parar de amamentar, não precisa já, vou passar do leite materno para a fórmula. Uhum. Elas são bem-vindas, inclusive dentro da rotina Legal. delas, se elas conseguirem ir amamentar na escola, porque se a gente recebe um bebê de 4 meses, Uhum. a maioria ainda não começou uma introdução alimentar. Ela vai Perfeito. acontecer lá aos 6 meses de idade, ou não. Não é um padrão também. Tá. Hoje a gente tem na nossa vivência as famílias que amamentam e quem já não amamenta mais. Legal. Então, esse leite, né, pode ser o materno. Lá dentro da parte de lactário da escola, nós temos a geladeira com congelador, que a mãe pode encaminhar o leite, então, em vidrinhos, em saquinho, com a data, o horário. Tem todo um treinamento também que a nutricionista vai trazer esse olhar, né, para como esse leite não pode perder, o materno, por exemplo, e mesmo a fórmula, perder nenhum nutriente. Perfeito. Então, a gente precisa ter uma grande atenção de como vai ser o degelo, essa criança já pode usar mamadeira, ou é a colher dosadora, ou é um copinho, porque cada criança tem seu jeito. Perfeito. Então, não é necessário só usar a mamadeira. Essa é uma pergunta que me chama bastante atenção, John. As mães, né, quando nos procuram para o berçário, elas falam, olha, eu visito escolas, aí já tem que começar com a mamadeira. Não tem. E eu vou te falar por quê. Tem criança que não pega bicos. Olha e a só. mamadeira oferta um bico. Sim. E aí, o que eu faço? Meu filho não vai para a escola, mas eu preciso voltar ao trabalho. Como eu faço? Uhum. Então, na Aviva, esse instrumento utilizado pode ser o que for de conforto para a criança. Legal, Tá bom? que bacana. Quando ele passar para a fórmula, a família pode mandar também o leite, essas latas, essa organização de esterilização é toda feita na escola. Que legal. Claro que quando a professora entende que é o momento de troca, aí os 2 meses de uma mamadeira, ela vai sinalizar Perfeito. pela nossa agenda, a mãe vai fazer essa troca e a gente vai conseguir ter essa relação, né, e cuidados com o leite, esse primeiro momento. Já para a introdução alimentar, que é nessa fase, né, para quem começa no berçário de 6 meses, às vezes algumas famílias um pouquinho antes, entendendo cada família nesse processinho, eu falei anteriormente que cada uma vai falar como é que começou. Essa introdução alimentar, ela vai ser compartilhada. Então, a família oferta primeiro no fim de semana e vai posicionando a educadora. Olha, já começamos aqui com a banana, já começamos aqui com o mamão. Então, de novo, a escola tem um cardápio, tá? Mas para o bebê e para a turminha de grupo 1, ainda é uma introdução, é o primeiro momento. Então, não tem como a gente colocar um cardápio ali onde vai ter. Olha, hoje tem arroz, feijão, né, a leguminosa, a cenoura, a mandioca, não tem como. Legal. Então, esse cardápio, ele vai ser construído. Algumas famílias me perguntam, Fabi, eu posso trazer alguma coisa de fora? Hoje a Aviva trouxe esse olhar do nutrir-se, que é uma atividade da rotina, exatamente pensando para o bem-estar das crianças. Legal. Já tentamos ter lancheira, foi um projeto há muitos anos atrás, mas também entendemos que não faz parte do que a gente acredita. Por quê? Dentro da rotina familiar de cada mãe, tem aquela mãe que prepara a lancheira com a frutinha, com o pão caseiro, com o bolinho com a tapioca, com coisas que são caseiras, naturais, né? Mais ligadas a os primeiros alimentos. E a gente entende também a mãe que está naquele corre-corre, que está num dia a dia mais apressado, e vai trazer, por exemplo, um bolinho num pacote, um suco que não seja natural. E aí sim, para entender o acolher a todos, a gente trouxe a cozinha própria, exatamente pensada em todos esses, digamos assim, todos esses itens que a gente sabe que hoje são importantes para a família. Então, tem a família que consegue, tem esse tempinho em casa de fazer um preparo diferente, mas a gente tem uma família que não consegue. Perfeito. Então, para acolher a todos, a gente trouxe o projeto da cozinha própria, da cozinheira,
Uma dúvida, quando você E da fala cozinha nutricionista. própria, a cozinha na escola, A mas não é cozinha- terciarizada, Não, né? não é Olha que terceirizada, legal. né? Hoje não vem nada de fora da escola, então nenhum alimento Bacana. vem de fora. Tá. Tá? Então, tudo que a gente tem vem dos fornecedores, com muito cuidado. A gente tem um setor hoje de compras, inclusive, que faz isso, né? Bem adequado, tudo é pensado, claro que com a contribuição da nutricionista, o cardápio, inclusive, John, quando tem qualquer mudança no cardápio, por exemplo, olha, a oferta de fruta hoje é caqui, só que a gente entendeu que o caqui não tá, olha, veio amassado, então a gente vai ter o direcionamento, né, da nutricionista dessa substituição da fruta e avisa as famílias, né? Porque se você oferta algo, é importante essa mudança. Então a gente falou agora bastante sobre os bem pequenos, né? Sim. Que é sobre o nutrir-se. Um olhar que eu quero trazer na cozinha, que eu gosto bastante, como cada família, né? Por uma dúvida de algumas famílias. Fabi, como é bem individualizada essa alimentação na introdução alimentar, como é que a cozinheira lá faz, né? Por exemplo, ó, meu filho já provou 2 leguminosas, né? Que foi a mandioquinha e que foi a batata. Mas como é que eu faço ali um outro combinado? Porque ele não provou ainda essa mandioquinha, só a cenoura. A gente tem uma vaporeira, que é um instrumento na cozinha, que ela faz o cozimento individual. Bacana. Ela tem 3 partes. E aí a gente possibilita, o que possibilita para a cozinha? Ter vários legumes naquele dia cozidos. De novo, a gente tem o cardápio. Mas se a mãe sinalizar que o filho, naquele dia, não vai poder comer essa cenoura, dá para a gente, nessa introdução alimentar aí, né? Com a turminha até o grupo 1, grupo 2, ter esse diferencial, né? Mais para a turminha de grupo 1 mesmo, nessa organização. O que ajuda bastante a gente como família, né? Porque é uma preocupação gigante. Poxa, meu filho vai lá e tem um cardápio. Gente, vai ter banana. Nossa, eu não dei a banana aqui. E agora, o que eu faço? Ele vai ficar sem comer? De jeito nenhum. Né? Então, por isso que essa comunicação ativa da escola é importante. Família e escola, né? Então, isso é primordial. E já na rotina, o nutrir-se para a turminha de G2, G3, aí sim a gente tem o cardápio. A gente tem dentro desse projeto também a autonomia, Perfeito. que é algo que eu acho que eu não trouxe, é muito importante. Até você mencionou que seu filho mudou bastante, né? Por quê? Quando você traz a possibilidade, né, da socialização do nutrir-se, então você vai ter uma mesa onde ele vai ver as frutas, o potinho dele. A partir do G2, né, para as turminhas do G3, ele vê esse alimento, ele entende, ele vai saborear. Algumas famílias falam assim, olha, meu filho está vindo agora para a escola, tem 3 anos, está um pouco seletivo, quando eu coloco a banana assim, ele não come, quando eu coloco... Então, o que eu faço? Às vezes, é o jeito que a gente serve esse alimento. O ovo é um ovinho, por exemplo, mexido, mas meu filho não está comendo. Quando a cozinheira faz ele cozido, por exemplo, a gente fala para a mãe, olha, hoje ele comeu ovo. Aí a mãe fala, comeu? Como? É possível, né? Mudou o jeito, mudou o preparo. Então, isso também está ligado ao acolhimento, né? Claro que são as crianças de cada grupo, a gente tenta atender, né, nesse formato, nessa organização, e é muito importante a família saber também que hoje não mandar o alimento de fora, se você olhar um pouquinho, né, entender que meu filho não vai ficar com vontade no que tem na lancheira do outro amigo, isso também é um facilitador, né, porque acontece bastante. A escola que oferta a lancheira hoje tem um olhar que, às vezes, nosso filho está sentado aqui e vê o que tem lá na lancheira do amigo, ele vai sentir uma vontade. Com certeza. Então, é importante também a gente trazer esse lanche para esse movimento social, para nutrir-se mesmo. A gente tem alguns projetos aí dentro lá da turminha do G3 para G4, né? Mais a turminha do G4, vão tendo algumas mudanças para autonomia. Perfeito. Essa criança que se alimenta bem, que olhou esse alimento, ela começa a usar os utensílios. Então, a professora vai dando mais abertura para ela se desenvolver. Legal. Então, por exemplo, ao invés de pôr já a fruta no pote, ela coloca uma bandeja no meio, um prato no meio, onde ele vai ter que trazer o pegador, a colher e se servir. Ele vai aprender sobre quantidade, sobre a própria organização. Cada educadora prepara na sua sala um apoio de mesa, né? Onde a criança vai customizar, fazer seu desenho, sua pintura, e ela vai levar isso para o refeitório, né? Vai entender o seu espaço.
como ela se organiza, Legal. levar o restinho do lixo, a casca, por exemplo, para a lixeira. Então, isso tudo também é importante. Para que tudo isso? De novo, autonomia, desenvolver, cada vez ter mais essa frequência, onde a criança, ela tem a responsabilidade dela de um jeito tranquilo, Legal. lúdico. E a turminha do G5 que já vem com um talher diferenciado, o garfinho, a faquinha, porque você vai dando possibilidades e essa turma é uma turma que não está de brincadeira. Sim. Eles são muito inteligentes e vão fazendo essa sequência maravilhosa aí. Que legal. Bom saber que tem essa evolução, né? Vocês pensam na alimentação, né, como uma metodologia mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o nutrir-se para a Viva hoje, como eu contei para você, é uma das primeiras, aliás, é a primeira atividade que é colocada na organização da rotina. Por que esse lanche vai ser ofertado 8h30? Porque meu aluno, respeitosamente, chegou às 7 ou chegou às 8. Então, 2h30, 3 horas assim, entre cada refeição. Então, isso é primordial. Perfeito. Legal.